aí pessoal, Rodrigo trazer pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do episódio 12 da primeira temporada, Call to Action, chamado para a ação. Então vambora, né? O episódio começa em Lothal, né, com a chegada de um imperial bem conhecido, né? O Grand Moff, né, o governador Tarkin. E aí, né, ele é recebido pelo agente Kallus, pela ministra Maquetua e pelo grande inquisidor, né? E aí ela tenta bajular ele, mas ele fala que na ausência da governadora Price, ela tinha um dever, que era proteger os interesses industriais do Império em Lothal, e eles são vitais, né, para a expansão na orla exterior. Mas mesmo assim ela permitiu que uma célula rebelde insurgente, né, crescesse debaixo do nariz dela. Ele vira pro agente Kallus e fala que... pergunta se ele ficou de braços cruzados sem fazer nada durante essa situação toda, mas ele diz, não, eu exauri cada recurso para tentar capturá-los. Mas esse grupo em particular tem sido bastante evasivo, e o líder deles é um Jedi, ele. É esse suposto Jedi, né? É uma pena que a gente não tem um especialista aqui, né? E ele olha pro grande inquisidor. Basicamente ele dá uma alfinetada na ministra Tua, no agente Kallus e no grande inquisidor ao mesmo tempo, mas enfim. Ele disse que conheceu os Jedi não em livros e lendas, mas em carne e osso, e todos eles morreram. Ou seja, esse líder aí, né, não pode ser um Jedi, e ele vai provar isso. Enquanto isso, tá tendo um ataque, né, dos rebeldes. Na verdade, eles estão fugindo, né, que esse ataque é deixa eu ver, é uma cidade chamada Jalá. E aí tem o Ezra, o Kanan e a Sabine, eles estão fugindo em speeders, né? E estão sendo perseguidos por um transporte imperial onde tem os oficiais Aresco e Grinch, né? E eles, vendo os Spectres indo pra Jalat, né? Decidem dividir as unidades para cercá-los. Só que aí eles conseguem escapar do mesmo jeito e o Ezra usa o sabre de luz blaster dele pra desmaiar um trooper. E aí a Sabine até fala, ó, você tá pegando o jeito da coisa, garoto. Parece que se não é um caso perdido, né? Enfim. Ela zoando com ele. Eles voltam pra Ghost e tá tendo uma transmissão na Holonet, né? Uma entrevista do radialista Alton Castle com o senador Travis, né? Que voltou para o Império e tal. Está dizendo que todos os seguidores dele, ou pelo menos a maioria, vão se aliar também. E, desculpa, ele oferece uma recompensa pela captura da célula rebelde de Lothal, no caso dos Spectres, né? E aí o Zeb pede pra Hera desligar, porque ele já não tá mais aguentando isso. E o Kanan bola um plano, pra eles meio que mandarem mensagens inspiradoras, né? Só que aí o Ezra diz, não, mas não teria como eles localizarem o sinal e tal. Ele, não, se a gente mandar o sinal nas próprias torres deles. E basicamente o plano dele é tomar uma torre de comunicações imperial para mandar uma mensagem. E, tipo, a torre grande, né, pode alcançar alguns sistemas. Então não seria só o povo de Lothal que estaria escutando eles. E o que eles vão dizer? A verdade, para o pessoal saber o que acontece ali, né? E ele pergunta se o Ezra tá dentro e ele diz que sim. Enquanto isso, o Tarkin, ele convoca, né, o Aresco e o Grinch para uma reunião no escritório, e lá tá o grande inquisidor, a ministra Tua e o agente Kallus. E ele pergunta se eles têm algo a reportar, eles falam que não, que eles só roubaram suprimentos e tal, não teve mortes. Ele, sim, mas tem algo a reportar. Não houveram mortes. Essa célula tem mais princípio que as outras. E ele, espera aí, tem outras células? Ele, chame do que quiser, né? Mas essas células não tem uma coisa que pode derrotar o Império. Elas não têm união. Eu me preocupo com o que o Jedi representa. Eu me preocupo com como a incompetência de vocês pode deixar esse Jedi livre e trazer para o povo uma coisa bem perigosa pra gente. Esperança. Eu não posso tolerar, né? Estupidez e, como se diz, incompetências assim, né? E aí ele ordena que o grande inquisidor mate o Aresco e o Grinch. E ele vai e mata eles. Ele vira para o Tarkin e para a ministra Tua e diz que falhas terão consequências a partir de agora. Pede para o Tarkin despachar sondas, né? Para os locais de atividade rebelde, para tentarem encontrá-los. Enquanto isso,
o Ezra e a Sabine estão observando a torre principal de comunicação, né? E tem uma segurança lá, alguns Stormtroopers e 3 armas lá que são antinaves, né? E basicamente ela precisa acessar o terminal para pegar um bastão lá, né? Para fazer o upload na CPU para eles poderem mandar o sinal e transmitirem de onde eles quiserem. A Sabine diz que consegue pelo menos em 5 minutos e o Kenan diz, ó, não dá para fazer em 3 não. Mas enfim, ele diz pra Sabine arrumar um holomapa, só que eles têm que se abaixar porque tem uma sonda imperial ali. Mas a sonda não vê eles. Só que a direção que ela tá indo, ela vai acabar vendo as speeders, né? E aí o Ezra usa a força para se conectar mentalmente, né, com o Lofgato. E o Lofgato ataca a sonda. E aí eles saem dali, né? Só que a sonda, ela foi destruída, mas ela ainda conseguiu filmar e transmitir os rebeldes saindo. O agente Carlos mostra isso pro Tarkin, né? E diz que acredita serem as mesmas speeders, né? Que foram utilizadas na atividade rebelde perto de Jalá. E aí ele diz, ah, tá, mas onde foi essa filmagem? Ele, na torre lá de comunicação. Ele, o alvo perfeito. O Tarkin não, o Carlos fala que eles têm que proteger a torre, só que o Tarkin diz, não, deixem eles pensarem que ainda tem um elemento surpresa. Nós vamos esperar e vamos pegá-los. E aí o Tarkin vê o Carlos saindo, né? E se vira pro Inquisidor e diz que é a oportunidade dele de se redimir. E pede para ele não desapontá-lo. Mas ele quer o Jedi vivo. E aí, de volta na Ghost, né? O Ezra tá explicando pro pessoal que assim que eles plugarem o bastão e conseguirem o sinal, eles podem transmitir naquele rádio de qualquer lugar que eles estiverem. E aí a Sabine dá pro Chopper, né? O bastão para ele fazer o upload na CPU em qualquer terminal. E aí todos poderão ouvir a mensagem, todos que estiverem ouvindo, né, no caso a transmissão. E aí a Hera vai extrair, né, o grupo usando a Phantom. Só que aí o Ezra tá meio preocupado, o Kenan diz, ei, vamos dar uma volta. E aí o Ezra revela, né, que ele tá preocupado porque os pais dele fizeram isso, né, se rebelaram contra o Império e ele não sabe onde estão os pais, se estão mortos, se estão vivos. E ele tá com medo, porque ele não quer perder a tripulação da Ghost também. E aí o Kenan diz, ei, todos nós perdemos coisas e nós ainda vamos perder ao longo do caminho. Mas nós não podemos deixar que isso nos impeça de correr riscos. Nós temos que seguir em frente e quando chegar a hora, nós temos que estar prontos para nos sacrificar por algo maior que isso. E aí o Ezra diz, mas eu não entendo. Ele, minha mestra me ensinou isso e eu nunca entendi também. Eu só fui entender quando eu tentei ensinar a você isso. Olha, nós dois estamos aprendendo várias coisas juntos. E aí, eles vão, né, pra torre. No caso o Kenan, o Ezra, a Sabine e o Zeb, junto com o Chopper, eles conseguem eliminar a segurança. O Zeb fica lá nas armas, né, eles entram na torre e a Sabine e o Chopper têm 3 minutos para acessar o terminal. Ela dá pra ele o bastão pra ele fazer o upload pra CPU, né. Só que o Kenan vê que o Império tá ali, né. E tem 3 naves se aproximando e alguns transportes no solo. Aí ele diz pra Sabine se apressar e manda o Ezra ir buscar o Zeb, né? Ele usa o comunicador para falar com a Hera e diz mudança de planos, pegar a gente no topo da torre. A Sabine, ela consegue pegar o sinal, diz pro Chopper pra eles irem. O Ezra tenta tirar o Zeb da arma, mas o Zeb diz, não, mas eu gostei da arma. Só que aí a arma é destruída. Ele, não, tá, a gente arruma outra. E aí, eles vão subir no elevador, só que o Kenan fica pra trás, ele diz, subam no elevador, a Hera vai pegá-los lá em cima. Só que aí ele diz, vão, eu vou no próximo, eu prometo. E aí o Ezra fica meio assim, mas ele, Ezra, eu tô bem atrás de você, vai. E aí, né, ele se encontra com o agente Carlos, que diz, essa é uma situação familiar, né? Ele, mesma situação, mesmo fim, você vai perder. Ele, você que acha, né? E aí chega uma nave lá, pousa e o grande inquisidor sai de lá. O Kenan usa o sabre dele para inutilizar o elevador, né, impedindo que eles subam por ali. E começa um duelo do Kenan contra o inquisidor. E o inquisidor fala que alguém quer conhecer o Kenan. E se ele se render, eles não vão matar os amigos dele. Os Spectres chegam, né, no topo da torre e a Phantom chega, né, ao resgate e atira nas outras naves.
Só que aí o Kanan, ele é segurado pelo grande inquisidor na força, né, lá embaixo. E aí ele ordena pra Hera que os Spectres saiam dali. Mas, tipo, o Ezra e a Hera meio que relutam, mas o Kanan diz, saiam daqui agora. E vendo que não dá pra resgatá-lo ali, os Spectres vão embora na Phantom. E aí, né, o Kanan vira pra o Inquisidor e fala, olha, eu acho que eu tenho tempo de conhecer seu amigo. E aí amanhece, né, o Tarkin tá lá, ele chega e o Inquisidor e o Carlos entregam meio que alguns dados pra ele. Ele diz, esse era o resultado que eu esperava. O Kanan fala que não vai falar nada, né, não vai dizer nenhuma informação. E o Carlos acaba descobrindo que eles acessaram os controles da torre, né, e o Ezra tá transmitindo uma mensagem dizendo que a célula rebelde de Lothal tá lutando pela liberdade, que as coisas eram melhores que antes no Império. Não eram boas, mas eram bem melhores do que agora. E as coisas só vão piorar, a menos que o pessoal se imponha e lutem. Eles sabem que não vai ser fácil, vão haver perdas e sacrifícios, mas eles não podem ter medo. Enquanto isso fica mostrando, né, o Kanan embarcando lá na nave, sendo preso. E o Tarkin ordena, né, que as naves atirem na torre para cortar a transmissão. E o Ezra continua lá com a transmissão dele, dizendo, meus pais me ensinaram isso, e minha nova família me relembra isso todo dia. Imponham-se juntos, pois só assim nós somos mais fortes, como um. E aí a torre finalmente é destruída, né, a mensagem, a transmissão é cortada. E o Tarkin vira pro Kanan e diz, você não sabe o que é preciso para vencer uma guerra, mas eu sei. E aí o Ezra vira pros outros Spectres e diz, vocês acham que alguém ouviu? E a Hera diz que sim. E aí o Ezra diz que isso não acabou, né? E a Hera diz, ainda não acabou. E assim acaba o episódio. Nossa, gente, que episódio foi esse? Mas enfim, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima, hein? Que a força esteja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me.